O evento do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, ele deveria ter ocorrido um mês antes, em agosto. Ele foi transferido para que fosse na véspera do dia da independência. Então, você já tinha ali a montagem de um... Você poderia interpretar isso como uma montagem já de um enredo. Estava tudo preparado para fosse agosto. Quem estava organizando era o Marcelo Álvaro Antônio, e que é deputado federal e que depois foi protegido pelo Carlos Bolsonaro e ficou lá no governo durante muito tempo, apesar das denúncias graves de desvio de dinheiro público através de laranjas, candidatas mulheres que eram apenas laranjas para poder desviar o recurso. Então, o Marcelo Álvaro Antônio tinha organizado para agosto, depois isso foi transferido e o presidente da Associação Comercial de lá, que é uma pessoa correta, chama Aloysio Vasconcelos, uma pessoa correta, apoiava o Bolsonaro. Que, aliás, está no seu documentário e dando uma entrevista muito lúcida. Não que eu concorde com nada, mas muito lúcida, assim, muito tranquilo. Então, e ele mesmo diz, a única coisa que nós não cuidamos foi da segurança. E quem cuidou da segurança foi o Polícia Federal, e foi um policial federal que não era do esquema de segurança do Ministério da Justiça, ou concedido por lei da Polícia Federal para proteger todos os candidatos. Eles fizeram uma segurança paralela. Este agente da Polícia Federal, que chama Marcelo Gorbevê, que eu procurei insistentemente, ele hoje é chefe de um departamento da ABIN. Ele foi promovido a lá, e tem um outro que trabalhou com ele na organização desse esquema de segurança, que é assessor especial do diretor-geral da ABIN. Então, eu dizia para você, o Eduardo, eu tenho um livro que se chama Basta, Sensacionalismo e Farsa na Cobertura Jornalística do Assassinato de PC Farias. Que você até concorreu ao Prêmio Jabuti com esse curso. Foi exatamente. Mas o que eu quero dizer é que ali eu dou um pau na imprensa que estava, naquela ocasião, alimentando teorias da conspiração, porque eu achava que isso é um desserviço, que é o que o documentário não faz, ao contrário do que jornalistas estão tentando usar esse argumento para tentar me atacar. Então, o que existe no caso da facada é que a história oficial não para de pé. E aí, quando você fala tudo isso, a gente tem que interpretar, e você faz o seu raciocínio, como eu também já fiz, em cima dos fatos conhecidos. Todos ficaram perplexos. Nunca houve na história do Brasil um autoatentado. Aí você vai dizer, você está falando que tem um autoatentado? Não, eu estou dizendo que esta era uma hipótese, essa é uma hipótese que tinha que ter sido investigada. Não foi, mas eu até entendo, porque o Bolsonaro era a grande vítima naquela ocasião, então ele foi sempre visto como vítima. Agora, para chegar a uma outra resposta, a Polícia Federal tinha que ter investigado a relação do Carlos com o Adélio no clube de tiro. Isso é absolutamente... Eu digo para você, economista, conhece exatas por conta também da tua formação. Mas eu digo, qual é a probabilidade de o Adélio, o perfil que ele tinha, dividir o mesmo espaço num clube de tiro? Clube de elite. Já começa pelo seguinte, mesmo que o Carlos não estivesse lá no mesmo dia que ele, os dois se encontraram neste universo de maneira conhecida 2 vezes. Uma vez num clube de elite, outra vez em Juiz de Fora. É impressionante mesmo. É impressionante mesmo. Eu estou dizendo para você, então, certas coisas você começa a entender se você investiga. Então, como repórter, você tem que, normalmente, eu tenho uma impressão das coisas, mas na hora de apurar, eu tenho que me despir de todos os meus preconceitos. Isso é tudo aquilo que eu já vi, que eu já tenho conclusão, etc. Então, eu imagino, por exemplo, o Rio Centro. Se aquela bomba não tivesse explodido no colo daqueles 2 militares, que, por sinal, eram do mesmo grupo do Jair Bolsonaro, viu? Eram todos da linha dura dentro do Exército. E aí, se não tivesse explodido, qual teria sido a narrativa? Isto é, se explodisse ali na porta, morresse muita gente, qual teria sido? Ou lá dentro, que ia ter gente pisoteando das outras, naquele festival lá estava lá o Gonzaguinha, estava lá, acho que o Chico Buarque também estava lá, o Chico Buarque, tinha vários artistas lá. Você imagina se explodisse, a narrativa seria outra. Aquilo aconteceu, aquilo abortou uma armação. Mesmo assim, fizeram uma armação em seguida, que foi a do inquérito. Então, eu até falo o seguinte, se os repórteres hoje que
atacam e falam, não, porque a Polícia Federal investigou, então isso já está concluído, etc. Bom, houve uma conclusão de um inquérito na ocasião do Rio Centro que apontou que aquilo foi um ataque da esquerda. Entendeu? Agora, eu imagino o seguinte, a imprensa era mais combativa, era mais aguerrida, era mais cética e jogava mais a favor do Brasil. E aí aquilo ficou desmoralizado. No entanto, demorou, e eu fui cobrir isso para a TV Globo muitos anos depois, em 1999, no inquérito que, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi reaberto o inquérito, e o inquérito, então, concluiu que era tudo uma farsa. Mas demorou. Isso foi em 80, demorou 19 anos para que a verdade viesse à tona. Então, certas coisas, eu só aprendi muito na reportagem, existem certas coisas que você tem que apurar porque tem fatos relevantes por trás que não foram tornados públicos. Então, se você me disser o seguinte, o que é mais provável? Que eu diria o seguinte, qual era a minha... É isso que eu escrevo no livro. Quando você tem uma conspiração que envolve tanta gente, é difícil que ela sobreviva. Agora, você tem que entender se as pessoas que participaram, todas elas sabiam. Existem outras inconsistências, que é na questão da própria facada, quando você diz que ele sentiu dor. Ele fez a expressão de dor. Agora, existe uma questão que, às vezes, quando você é ferido sem saber de onde veio o ferimento, que no primeiro momento nem dor você sente. Por exemplo, bala perdida. Tá? Então, às vezes, a bala perdida, a pessoa leva um tiro, ela nem sabe que levou. Ela não está aguardando por aquilo. Ela não tem aquilo na sua mente, na sua reação possível. Tudo isso tem que ser natural. Então, às vezes, tem bala perdida que a pessoa não sabe, depois a pessoa olha, você está sangrando. Entendeu? E aí é uma bala perdida. Evidentemente que poderia ter provocado dor, que a pessoa não sabe. É algo que precisa ser investigado. Outra coisa, e eu sei, quando eu falo é para ser investigado, eu sei que tem gente na Polícia Federal que participou da investigação, que está torcendo, quer muito que reabra o caso. É isso que eu ia te perguntar. Não é possível que dentro da Polícia Federal, com tantos elementos, não tenham pessoas que sejam pontas soltas ali, entendeu? Não é possível, entendeu? Querem investigar, consideram a hipótese do autoatentado plausível. E aí, só concluindo, porque existe uma imagem, que nós ainda não divulgamos, vamos divulgar essa imagem, que está de posse da Polícia Federal, que tem um pouquinho de sangue na camiseta do Jair Bolsonaro. Mas é absolutamente pouco sangue mesmo, como se fosse um ferimento leve. Isso tem. Agora, aí fica aquela discussão. É possível que uma facada não produza sangue, é possível que haja hemorragia interna. Porém, se você tem pouco de sangue, por que não tem muito? Se o sangue saiu do abdômen, que tinha, enfim, tinha aparente, era pouquíssimo sangue, muito pouco. Então, você fica... Aí é preciso fazer uma perícia. E eu sei que o primeiro caminho que uma nova investigação faria é uma perícia médica, tanto dos prontuários quanto no próprio Jair Bolsonaro, porque há um elemento importante para ser investigado, que é a evidência de que existem duas cicatrizes. Duas cicatrizes supostamente produzidas pela facada, uma cicatriz muito leve, que foi apresentada pelo próprio Bolsonaro na TV Record, em fotos, você olha, é uma cicatriz muito fininha. A cicatriz vertical, que foi a da abertura para que fizesse o procedimento cirúrgico, ela é grande, mas foi feito pelos médicos. Agora, a cicatriz da facada, a original mas é muito fraquinha. Praticamente desaparece pouco depois, porque ele mostra algumas vezes a foto. Só que depois vai aparecer uma outra cicatriz, que ele diz que foi da facada, que fica no local acima. E como é que você sabe disso? Porque o corpo do Bolsonaro tem pintas. E aí você tem 4 pintas que permitem, quando você analisa, fala, mas a cicatriz era aqui, por que ela foi para cá? E aí ela virou uma cicatriz mais forte, mais grave. Perícia que tem que ser feita. E dá para fazer. Bolsonaro é obrigado a fazer essa perícia? Não, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas se for reaberto, se for pedida essa perícia, ele que negue. Vai mostrar mais uma vez que está tentando ocultar algum fato. Mas, de novo, a gente... Por isso que quando você se despe dos seus preconceitos, um repórter tem que fazer isso, um cidadão, todos eles, não. Você tem que
conclui, você tem opinião sobre as coisas. Mas quando você vai apurar algo, você olha e fala, bom, deixa eu me despir, deixa eu ouvir. E foi isso que eu comecei a ouvir, muita inconsistência. E tenho certeza de que, aprofundando essa apuração, mesmo com os limites que o jornalismo tem, isto é, você não pode fazer apreensão, você não pode criar sigilo, mas você pode ouvir as pessoas, você pode contar o que foi apurado e mostrar que aquilo é inconsistente. E eu sei que, se houver essa apuração, e eu continuo nesta apuração, nós vamos descobrir muito mais coisas.